1 Reis 19. A partir do verso 4. Falando de Elias, profeta Elias, e o texto fala assim a respeito dele. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é um tipo de arbustos do deserto, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ora comigo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite maravilhosa na tua casa, por essa oportunidade. Como essa oportunidade é tremenda, é santa, é gloriosa, é sobrenatural. Oh, Senhor, reunimos aqui para adorar um Deus vivo, poderoso, que realiza milagres, que opera maravilhas, que fala conosco, que perdoa, que salva, que restaura, Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos por isso e pedimos ao Teu Espírito que flua nessa noite com total liberdade, continue fluindo através desse altar, através das nossas vidas. Nos colocamos em Tuas mãos. Glorifica o nome de Jesus agora e fala poderosamente ao nosso coração, no mesmo tempo que toda força espiritual maligna é neutralizada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Diga amém. Tome assento, irmãos. Eu quero falar um pouco aqui essa noite, irmãos, de algo que acontece com todo ser humano. Esgotamento, fraqueza, desânimo, cansaço, vontade de desistir, desespero com a vida. Certa vez eu vi um homem dizendo que, isso é uma grande verdade, né? Que a vida é um grande desafio. Eu peço aos irmãos que não se movimente, por favor, a não ser que seja um caso de desespero. Não se movimenta, porque isso traz distração, e a distração é o grande ladrão das bênçãos de Deus. A distração faz a gente perder coisas muito importantes. Então, o que é o esgotamento? É uma condição de enfraquecimento devido a uma pressão extrema, externa, que vai fazendo você perder suas forças, ao ponto de você chegar no seu limite. E aí você se rende, se entrega. Muitas pessoas não têm refúgio como nós, e aí pode entrar em vícios terríveis, e outros tirar até a sua própria vida, por causa do esgotamento. A pessoa fica desanimada. Alguns sintomas: desânimo, sensação de vazio, tristeza, irritabilidade inexplicável. É porque a pessoa está entrando nesse lugar de esgotamento. E Elias está justamente nessa situação. E aí, o que a gente vê nisso? Sabe o que a gente vê? A primeira coisa que a gente aprende: que os fortes também se esgotam. Que os homens e as mulheres de Deus, por mais que Deus use eles de forma tremenda, poderosa, você viu milagres aqui, você tem uma visão minha, cada um
olha para uma pessoa e vê de um jeito. Mas todas as pessoas, algum momento, chegam nesse lugar. E os fortes também chegam. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não mostra. Quem gosta disso é idolatria, é colocar as pessoas como deuses. Mas não existe isso, irmãos. Todos nós somos humanos. Todos nós temos os nossos limites. E até aqueles que são fortes aos nossos olhos também se esgotam. Como Elias, como Davi, como Moisés, Paulo e tantos outros chegaram nessa condição. Mas sabe qual é a diferença, muitas vezes, deles para muitos que estão por aí? Eles não ficaram nessa condição. Chegaram até pedir a morte, mas não intentaram contra a própria vida. E venceram essa condição. Você está aqui nessa noite, você pode estar até bem, como eu me sinto muito bem aqui nessa noite, mas Deus me levou a falar sobre essa palavra, porque eu já vivi essas fases várias vezes na minha vida. E eu estava lá, naquele ajuntamento, e teve um momento lá de adoração, um momento de uma oração muito poderosa, de um homem de Deus. E entrou numa adoração, e eu comecei a me quebrantar, e Deus me deu essa palavra. Eu falei, essa é a palavra do domingo. E eu só sentei anotando, e todo mundo louvando, e eu lá. O que o Espírito me falava. Porque Deus quer levantar o cansado aqui nessa noite. Deus quer dar força para aquele que não tem nenhum vigor aqui nessa noite. Alguém pode crer no que eu estou falando? E Deus enviou um anjo até Elias para que isso acontecesse. Deus enviou um anjo para resgatar ele no momento mais difícil da vida dele. Deus enviou um anjo. Deus enviará anjos. E sempre haverá um anjo na vida do homem e da mulher de Deus para no momento crucial estender a mão e tirar ele daquele buraco. Anjos sobrenaturais e anjos também de carne e osso. Pessoas que aparecem, sem as quais nós não conseguiríamos sair daquele lugar. Pessoas que são determinantes na nossa vida. Irmãos, como nós precisamos de pessoas. Como nós precisamos um dos outros. Você sabe por que eu viajo tanto e eu vou para determinado evento? Sabe por quê? Porque eu preciso de socorro. Porque eu preciso de homens que estão no lugar, que eles me puxem. Para eu poder ter mais força e subir mais um pouco. Nós sempre vamos precisar de pessoas. Nós sempre vamos precisar de anjos na nossa vida. Eu quero fazer um comentário aqui rápido, dentro dessa mensagem. Falar um pouco sobre Moisés, depois falar um pouco sobre Agar, depois eu retorno para Elias. Tudo na mesma linha. Moisés. Em Êxodo capítulo 17, houve uma peleja entre Israel e Amaleque, os amalequitas. E Moisés destinou Josué para esta peleja, para esta guerra, para esta batalha. E Moisés subiu ao monte, numa atitude de intercessão. E lá naquele monte, o texto vai dizer, em Êxodo 17, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. Toda vez que eu citar, quem está lá no som, na sonoplastia, na videoteca, na mídia, os midianitas, já coloca, deixa jeito aí. Moisés sobe ao monte, e o texto vai dizer que ele estende as mãos. Aleluia.
Estenda as mãos para abençoar. Estende as mãos para interceder. Estende as mãos para clamar. Por isso que no santuário nós estendemos as mãos para o Deus dos céus. E o texto vai dizer que quando Moisés estendia as mãos, Israel prevalecia na batalha. Mas quando as mãos dele baixavam, Amaleque prevalecia. Mas por que as mãos de Moisés baixavam? Porque ele era de carne e osso. Porque ele também se cansava. Porque todos nós nos cansamos. Um dia, eu estava bem ali, começo do ministério. Nós não tínhamos comprado ali do lado ainda, estava lá. A gente sempre fala no Valmirá, né? Sempre fala no Valmirá, porque foi ele que arrumou o lote lá para nós, a gente construiu. E eu estava lá, e eu estava me sentindo tão cansado. Eu estava tão esgotado, era uma manhã. E eu estava sentado assim no púlpito, tinha umas cadeiras. E eu comecei a chorar. Os irmãos estavam pensando, o pastor está quebrantado hoje com o mover de Deus. Não, eu estava chorando mesmo, de cansado, de esgotado. E eu falava para Deus, Deus, eu estou tão cansado. Isso, e olha que isso tem mais de 15 anos. Hein? Eu estou tão cansado. Aí sabe qual foi a voz que eu ouvi? O Espírito falou para mim, todos se cansam. Todos se cansam. Você não é exceção. Às vezes a gente quer se mostrar coitadinho, pior, né? Igual Elias fez, só sobrou eu, Senhor. Deus falou, não, filho, eu separei 7.000 que não se dobraram. Tu não está só. E Deus falou, todos se cansam. E quando ele falou, todos se cansam, eu lembrei desse texto. E me veio logo Moisés cansado e as mãos baixando. E o inimigo prevalecendo. Na hora eu lembrei do texto, eu levantei as minhas mãos e comecei a adorar. E eu recebi um renovo de Deus ali. Aleluia. Levante suas mãos e comece a receber um renovo de Deus. Nessa noite, na tua vida, nesse lugar. Na presença dEle há renovo. Aleluia. Aí, irmãos, o que acontece? Moisés não estava só. Se ele tivesse só, ele não ia conseguir ficar com as mãos levantadas. As mãos iam baixar. E o inimigo ia prevalecer. A vitória dependia desse movimento, que representava intercessão. A vitória dependia disso. Presta atenção, que isso é palavra para pessoas aqui. A tua vitória está dependendo da tua posição diante de Deus. De intercessão, sem vacilar, prevalecendo sobre aquilo que você está buscando. Mas havia duas pessoas, o texto vai dizer. Arão e Ur subiu, também com ele. Arão era sacerdote, Ur era levita. Aqui nós podemos parafrasear Arão como aquele que tem a palavra. Ur como aquele que é o intercessor. Pegaram uma pedra. Olha o cuidado deles com Moisés. Pegaram uma pedra, os dois. Botaram atrás de Moisés. Falaram, senta, Moisés. Moisés sentou na pedra. Um foi para um lado. Arão foi para o lado direito. Foi para o lado esquerdo. Cada um pegou na mão de Moisés e levantou. Oh, meu irmão, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas que estejam do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, para levantar as tuas mãos. Para levantar você. Você precisa de pessoas que tenham palavras que te levantem. Você precisa de Arão que andem contigo para poder liberar mensagem do céu para a tua vida, para incendiar o teu coração, para te animar, para trazer palavras de fé sobre você. Você precisa de pessoas assim. Vira para a pessoa que está ao seu lado.
Libera algo para ela aí agora. Libera algo para ela aí agora. Libera algo, libera algo. Eu te abençoo nessa noite. Deus vai te dar vitória aqui nesse lugar. Tua vida vai sair daqui transformada. Deus vai te encher. A cura chega para você nessa noite. A resposta de Deus chega para você nessa noite. Aleluia. Eu estou aqui para te encorajar. Eu estou aqui para andar junto contigo. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Eu estou aqui para nós andarmos juntos. Você não vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Aleluia. Aleluia. Agora pega na mão desse irmão que está no seu lado. Pega na mão do irmão desse irmão que está ao seu lado. Levanta as mãos dele como Moisés foi levantado. Ora por ele agora. Ora por ele agora. Ora por ele agora. Intercede por ele agora. Xeramassaracadamaxere andará. Ore da shebe andará. Sebe calamassoi andarás. Ore baixere andará masse calás. Oh! Eu te abençoo, meu irmão. Recebe força, recebe vigor, recebe vigor. Você é fraco mesmo, mas teu Deus é forte. Oh, aleluia. Você é pecador mesmo, mas Ele morreu na cruz para te perdoar. Xererabassaramacanamasseri andaramash, biandaramasse, biandarás. Eles seguraram a mão de Moisés até o sol se pôr. Até o sol se pôr. Quando o sol se pôs, a vitória foi de Israel. Aleluia. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos desses contatos, dessa comunhão. A comunhão é preciosa. Orar um pelos outros é precioso. É a vitória do crente está aí. Então Elias foi para debaixo de um zimbro. E lá ele encontrou o anjo. Ele foi para debaixo de um zimbro. E lá debaixo de um zimbro ele encontrou um anjo. Sabe o que significa zimbro? A Bíblia, os detalhes da Bíblia. Zimbro é uma espécie de arbusto. Mas os detalhes da Bíblia são importantíssimos. Zimbro fez sombra. Zimbro é um lugar de refrigério. Zimbro é como se você entrasse debaixo de uma sombra. E o Salmo 91 diz: aquele que habita na sombra do Onipotente, debaixo das suas potentes mãos, descansará. Ele foi para debaixo de um zimbro. Ele foi para debaixo de um local de refúgio. Ele foi debaixo de um local da presença de Deus. Irmão, você precisa de um local de refúgio. Você precisa estar debaixo de um zimbro, porque é debaixo de um zimbro, é no local certo, é no local da presença de Deus, que o anjo vem, que o anjo se manifesta, que o anjo traz mensagem, que o anjo traz alimento, que o anjo traz refrigério, água, pão. No deserto, havia um zimbro para ele se refugiar. Você está no deserto desse mundo, no deserto de uma vida complicada, num deserto de pecado, miséria, tantas coisas. Mas eu quero falar para você, na autoridade do nome de Jesus, esse lugar é um zimbro para você se refugiar. Essa casa é um zimbro para você se refugiar, para nós nos refugiarmos. Aqui é o nosso zimbro. Teve uma pessoa, é outro personagem, em Gênesis 21. Que teve que sair de casa por causa de um conflito familiar.
Será que existe conflito familiar hoje? Só tem, né? Só existe. Mas essa pessoa era Agar. Agar era serva egípcia de Abraão e Sara. Agar, ela gerou a Ismael fora da vontade de Deus. Abraão e Sara tentando antecipar a promessa, atropelaram o processo e gerou Ismael. Quando a promessa vem e Isaac nasce, vira um conflito. Porque agora tem o filho da promessa e tem o filho da escrava. Tem um filho da herdeira, do herdeiro, e tem um filho da que não é. E aí começou a haver conflito entre os meninos. E o texto vai dizer que Ismael caçoava de Isaac, e Sara não gostou daquilo, chegou para Abraão e falou assim: despede Agar, tua serva, com o menino. Manda embora. Porque o filho da escrava não vai herdar com meu filho. Isso é uma parábola das duas alianças, né? Paulo vai explicar isso em Gálatas. O filho da escrava e o filho da livre. Aquele que está em Cristo é filho da livre. Aquele que está fora de Cristo é da escrava. Aí vamos voltar aqui para o texto. Manda ela embora. O texto vai dizer, em Gênesis 21, acho que é no verso 14, avança 2 aí. Não, você está em Êxodo. Gênesis 21. Gênesis 21. Isso. Isso pesou no coração de Abraão. Isso pesou no coração de Abraão. Mas Deus virou para Abraão e falou assim: ó, faz o que Sara está dizendo. Faz o que ela está dizendo, pode mandar. Eu assumo, eu responsabilizo. Porque essa é a única maneira, por mais que estranha que seja, de eu consertar a besteira que você fez. Consertar não, amenizar, porque não tinha mais conserto. O resultado daquilo é árabes contra judeus. É a inimizade no Oriente Médio que sempre vai pendurar. É o resultado daquilo. Então, Deus fala para Abraão: manda ela aí. Obedece a Sara. Ele vai, manda Agar ir embora. Dá um pacote de pão e um odre de água para atravessar um deserto. Aliás, ela não tinha direção. Ela foi mandada embora, mas ela saiu. O texto vai dizer: andando errante pelo deserto, andando errante pelo deserto, andando errante pelo deserto. Quantas pessoas estão andando errante pelo deserto porque não tem uma direção de Deus para a sua vida? Enquanto Deus não entrar na sua vida, você é um errante nesse mundo, querido. Desculpa dizer, mas é. Você é um errante, você não sabe onde você vai chegar. Mas quem está andando com Deus sabe onde vai chegar. O seu alvo é Cristo, o seu alvo é a glória, o seu alvo é o céu. Isso pode parecer arrogante, mas é o que a Bíblia diz. Resolve com Deus. Então, ela sai errante. Entra no deserto. E o que acontece? A água acaba, versículo 15. Tendo se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo dos arbustos, que é uma espécie de zimbro. Levou o menino, igual Elias. Elias está debaixo do zimbro, debaixo do arbusto. 500 anos, 1000 anos depois. Praticamente 1000 anos depois. Agora, 1000 anos antes, está o menino no mesmo lugar, debaixo do zimbro. Agar
sendo mãe, falou assim: eu vou lá para o outro lado, porque eu não quero ver ele morrer. O menino já estava desfalecido praticamente, desidratado. Ela sabia que ele ia morrer. Aquele zimbro, aquela pequena sombra, era só para aliviar um pouco ou retardar a morte do menino. Mas a morte era certa. Ela tinha certeza absoluta que o menino ia morrer. E qual é a mãe que quer ver o seu filho morrer? Então ela deixou o menino lá. E o texto vai dizer que ela caminhou a distância de um tiro de arco, 100 metros. Para não ver o menino morrer. E ali, ela levantou-se a voz e chorou. Pode passar verso 16. Isso. Afastando-se, foi sentar-se de frente, de distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O que mais ela tinha que fazer? A não ser chorar. Agora, tem choro e choro. Tem riso e riso. Esse tipo de choro aqui, vou dizer para você, é comovente? É triste? Mas não resolve. Sabe por quê? Porque ela está chorando no lugar errado. Ela está lamentando pelo problema. Ela não está lamentando para Deus. Ela está lamentando pelo problema. Meu filho vai morrer. Meu Deus, eu não posso ver isso. Eu não aguento ver isso, deixa eu ir para longe. Ele está morrendo. Para que eu nasci? Minha vida é miserável e tal. E foi chorando. Mas sabe o que acontece? Põe o próximo verso. 17. Deus, porém, ouviu o choro de Agar? Não, ouviu a voz do menino, porque o menino estava lá no zimbro. Deus ouviu a voz do menino, mas o menino não conseguia nem falar, porque o menino estava morrendo. O menino estava morrendo. Mas o menino, sabe o que o menino estava falando? Eu posso conjecturar, ele estava dizendo: Deus de Abraão, meu pai, me socorre. Ele era filho de Abraão. O texto vai dizer antes que, mesmo ele tendo sido um filho fora da promessa, Deus vai dizer: eu vou abençoar ele porque ele é teu filho. Só porque ele é teu filho. Só porque ele veio de ti, eu vou abençoar ele. Aleluia! Então Deus ouviu a voz do menino. Uma voz que era só sentimento. Uma voz que era só gemido. Não importa. Se você está no lugar certo, se você está diante do altar, não importa quais as palavras você está usando, se é bonita, se é feia, não importa. O que importa é o coração. Se é gemido, se é lágrima, se é tristeza, seja o que for. Se você está expressando para Deus, debaixo do zimbro, ali, no lugar certo, fazendo a oração certa, colocando a sua vida nas mãos daquele único que pode resolver. Não importa as palavras, o que importa é o coração. Deus ouviu o coração de Ismael. Ele ouviu o coração. A voz do coração. Não temas. Aí, ele ouve a voz do menino e ele fala com o menino? Não. Ele não fala com o menino, porque o menino não tinha força nem para ficar sentado. O menino não tinha força nem para levantar os braços. Ele não fala com o menino, ele fala com Agar. Ele ouve a voz do menino e vai falar com Agar. Agar, Agar, tá bom. Já ouviu o menino,
não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde ele está. Tem um zimbro lá em Israel que tem um anjo 24 horas. Deus ouviu a voz do menino da onde ele está. Aleluia! Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? E eu quero, nessa noite, ser homem de Deus na sua vida. Deus vai ouvir a sua voz nessa noite, de onde você está. De onde você está. Quantos creem, levanta as mãos e glorifica a Jesus nessa noite. Aleluia! O texto vai dizer, no verso 19, Deus fabrica uma fonte ali no deserto. Tem um texto maravilhoso lá de Elias, quando a água é produzida no deserto. Depois eu vou pregar sobre ele. Ah, coisa linda aquele texto. Deus fabrica uma fonte ali no deserto. Abre os olhos de Agar. Verso 21. Pode pôr no 21. Pula o 20. Isso. Ah, não, então é o 20. Volta. Ou já era o 19? Já era o 19, né? É o 19, vai, perdão. Eu achei que você estava no 17, aí mandei pular 2. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água indo a ele, encheu a água de odre e deu de beber ao rapaz. Ela abriu os olhos, viu o poço, foi lá, encheu e deu de beber ao rapaz. Aleluia! Glória a Deus! E salvou o rapaz. Agora a gente volta para Elias para a gente concluir. O que o texto está mostrando? Todos se esgotam, todos chegam a um momento de muita dificuldade. O esgotamento ele pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser físico, ou pode ser os três. Eu já experimentei os três, de uma vez, espiritual, emocional e físico. Totalmente esgotado. Mas Deus chega na hora certa. Então Elias, voltando lá para Êxodo, 1 Reis, 19, versículo 4. Elias, ele tinha, irmãos, olha, ele estava sofrendo um esgotamento intenso, depois de ter tido uma vitória tremenda. Ele tinha vencido 450 profetas de Baal. Aquela batalha épica, tremenda, onde fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. E ele falou para o exército de Israel: passe a espada em todos eles, esses profetas falsos, profetas de Baal. Aí Jezabel faz aquela ameaça: o que tu fez com o profeta de Baal, amanhã eu faço contigo. Gente, aquele grande homem agora está fugindo por causa de uma mulher que o ameaçou. Mas é isso, tem hora que tem que enfrentar, tem hora que tem que fugir mesmo. Como eu falei, não existe super-homem, não existe super-mulher. Pior coisa, o pior pecado, sabe o que é? As pessoas querem ser Deus diante dos homens. Não é pecado ser homem, não é pecado ser mulher. Pecado é você querer ser Deus diante dos outros. Eu já vi muita gente assim. Muito homem assim. Achei engraçado, achei e continuo achando, né? Algumas pessoas que vêm de outras igrejas, vêm para cá e falam: nossa, o seu pastor conversa com os jovens. Ué, a boca é para isso, né? Para conversar. Nossa, ele é tão acessível, ele é tão fácil. Ué, eu sou o presidente da República. Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Eu sou alguma autoridade política? Claro que você não tem tempo para todo mundo. Claro que toda hora você não pode atender as pessoas. Mas tem gente que é intocável. Você não vê a hora que ele chega nem a hora que ele sai. Né? Não pode nem chegar perto dele. Vai terminar o culto, ele abaixa a cabeça, vamos orar. E tal, enquanto a pessoa está orando, ele dá o microfone e sai correndo e foge. Vai embora. Comer pizza, não sei o quê. Ver Fantástico, sei lá o que vai fazer uma coisa dessa.
para ninguém o aborrecê-lo, importuná-lo. Então, ele foi e fugiu para o deserto, caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, e pediu ali a morte, dizendo: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. E deitou ali e dormiu, debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou, e disse: levanta-te e come. Se esgotou, sentou debaixo do zimbro, foi dormir. Ué, é melhor dormir, porque a vida está tão ruim. Vamos dormir, porque você desliga, você sai da realidade e entra no outro. É isso que o drogado faz, é isso que o alcoólatra faz. Ele quer sair do mundo que ele vive, porque é ruim demais. Ele entra no mundo da droga, no mundo do alcoolismo. O depressivo entra no mundo do sono, para sair do mundo real, porque o mundo real é ruim demais. Esgotamento. Ele foi ali, pediu a morte, foi dormir. Mas um anjo lhe tocou e disse: levanta e come. E olhou, versículo 6, e viu junto à cabeceira pão cozido sobre as brasas. Pão cozido sobre pedras em brasas. Pedras em brasas. Pedras em brasas. Pedras em brasas. Alguém está pegando o que eu estou falando aqui? Pedras em brasas, meu querido. Você precisa ser aquecido nessa noite com a brasa viva do altar. Você precisa ser incendiado com brasas do altar de Deus, aleluia. Com pão quente, sobrenatural, que aquece a tua alma. Obrigado, varão. Pão cozido sobre pedras em brasas. Gente, imagina, o anjo desce. De onde veio esse pão? De onde veio essa brasa? As pedras ele podia pegar ali, mas as brasas foram acendidas de forma sobrenatural. O pão era sobrenatural. A água também era sobrenatural. Quando o anjo toca, Elias acorda, está lá, pão em brasas, em cima das brasas, e a água para ele beber. Tudo sobrenatural. Um alimento sobrenatural trazido de Deus. Essa é a única coisa que salva o homem. É o alimento do céu. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. João 6 ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E o pão é a palavra. A palavra tem que ser aquecida com fogo, com brasa viva. O pão tem que ser aquecido. Essa palavra tem que estar pegando fogo no teu coração, pegando fogo na tua alma. Ela tem que aquecer a tua vida. Ela tem que ser fogo dentro de você. Ah, balança a pessoa que está ao seu lado. Você parece que está dormindo igual Elias. O texto diz que ele comeu, bebeu e foi dormir. Comeu, bebeu e voltou para dormir. Está errado. Fazer igual a pastora, repita, está errado. Ninguém come e bebe para dormir. Você come e bebe para fazer alguma coisa. Ninguém se alimenta das coisas de Deus para ficar parado. Ninguém se alimenta daquilo que é espiritual para ficar sentado num banco. Ah, agora eu peguei você. Ninguém se alimenta, ninguém participa de um culto desse, se alimenta das coisas do céu para guardar, para ficar só enchendo a barriga espiritual. Não, você se alimenta porque Deus tem algo para fazer através da sua vida. Você se alimenta porque existe uma obra, existe algo a ser feito. Você se alimenta para se movimentar no reino de Deus e ser um testemunho. Ah, Deus está precisando de você lá fora, varão. Deus está precisando de você, de você, de você, de você. Deus usa pessoas. Esse é o método de Deus. Essa é a maneira de Deus. Não vai descer nenhum anjo do céu para fazer aquilo que você tem que fazer. É para isso que a gente se alimenta aqui no domingo, gente. Para a gente descarregar no vizinho, descarregar na família o que a gente recebeu.
Mas muitos sabe o que fazem? Se alimenta e volta a dormir, porque já estão dormindo. Já estava dormindo antes. Já estava dormindo. Vem para a igreja, participa de um culto. É abençoado, pula, canta, chora. Recebe de Deus, é curado. Sai daqui e vai dormir. Não fala nada do que Deus fez. Não dá um testemunho. Não ora por ninguém. Não confronta ninguém. Confronta a tua família. Eu confrontava a minha. É parente mesmo. Vai ficar com raiva só por um tempo. Depois vai ter que perdoar. Porque é irmão. Ué. Eu fiquei brigado com irmãs minhas por quase ano. Mas depois reconciliou porque é irmão. Por causa de quê? Por causa do evangelho. Por causa de confronto. Eu falei, minha filha, você está consultando morte, isso é abominação. Rapaz, o demônio veio nela, chegou, ela ficou espumando. Não tinha sabedoria para falar também, né? Mas hoje ela é crente da Assembleia de Deus. Talvez você pode perder um amigo. Aí é mais difícil. Mas o que é do sangue você não vai perder. Se você confrontar, não vai perder. Uma hora ou ele aceita ou ele aceita. Só tem duas opções. Ou aceitar ou aceitar. Só tem essas opções. São duas. Ele voltou a dormir. Aí o anjo falou, não, Elias, você não entendeu. Deixa eu preparar de novo agora. Preparou o pão de novo. O pão em brasa. Trouxe água de novo. Próximo verso 7. Voltou a segunda vez o anjo. Segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias, tu pensa que acabou, mas está só começando. Alguém pegou aqui? Você pensa que acabou, estou desanimado. Não dou conta. Pastor, acho que eu vou desistir da caminhada. Pastor, já orei e não deu certo. Pastor, aquela pessoa não se converte. Pastor, estou esgotado. Meu querido, você veio aqui à noite para comer, beber e saber que nem começou a tua batalha. O caminho é longo, é muito distante, mas Deus está te alimentando nessa noite. E Ele vai continuar te alimentando. O pão não vai faltar, a água não vai faltar. Levanta-te, come, porque a jornada é grande mesmo. A jornada é longa mesmo. Então você tem que estar se alimentando sempre de Deus. Você tem que estar se alimentando sempre de uma comida sobrenatural. Não é de papa de internet não, gente. Não. Por favor, cuidado com quem você ouve na internet. Se alimenta de coisa sobrenatural, não de coisa intelectual. Não de coisa religiosa, mas daquilo que vem de Deus, que é sobrenatural. Porque o caminho é sobremodo longo. Aí ele levantou-se, versículo 8. Ele levantou. E a gente encerra agora. Levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, não me pergunte como. Eu não tenho que explicar isso. Eu só creio, acabou, está dizendo acabou. Levantou, comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Glória a Deus, fica de pé, glorifica Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia. A comida do céu nos dá uma força, irmãos. O alimento celestial de Deus nos dá uma força, nos dá um vigor. Que a gente supera os limites. Que a gente faz coisas que a gente nem acreditava que poderia fazer. Deus nos encoraja, Deus nos dá força. E se você é essa pessoa que veio aqui nessa noite, ou que está enfrentando algum esgotamento, ou já enfrentou, mas que você reconhece que você precisa do alimento celestial, da força de Deus, meu querido, sai e corre aqui para frente, não perde tempo não. E fala, Deus, eu quero uma força sobrenatural, porque eu sei, Senhor, que a jornada é longa, eu sei que a jornada não é fácil, mas pelo Teu Espírito eu consigo, pela Tua Palavra eu consigo, pela Tua água celestial eu consigo. Tu és a fonte da minha força.